Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma Padoca Digital, agora totalmente online. Estou aqui com o meu amigo Gustavo Vidotti, que é um empresário, além de um amigo, é um empresário aí que atua em dois setores na economia, que é o setor de varejo e o setor de serviços. E eu acho que não tem momento mais oportuno, apesar de caótico, da gente falar um pouquinho a respeito de como os empresários estão lidando com tudo isso. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui pro Gustavo e perguntar, Gustavo, como é que você está vendo tudo isso? Quais são não sei se eu posso dizer soluções, mas quais são as medidas aí que os empresários estão tomando para poder contornar essa situação? Bom dia, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com vocês, gravando aí mais um episódio da nossa Padoca Digital, já adequado ao novo formato, né, dessa nova realidade que estamos vivendo agora, a Covid-19, um assunto que está norteando todas as ações no momento, não poderia ser diferente, tem impactado a vida de todo mundo, né, de todo o planeta, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Então, a nossa ideia é passar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação para as pessoas, né, um pouquinho de conteúdo, de como as empresas estão agindo, como que as coisas estão se desenhando, para que a gente consiga sair dessa crise com uma sobrevida, né? As sequelas ainda não sabemos quais serão, mas a ideia desse momento é sobreviver. Muito bom, Gustavo. E me fala um pouquinho, não sei se você quer começar mais pelo setor de serviços ou de varejo aí, como é que você está vendo toda essa questão econômica, né? Falando um pouquinho desse lockdown, Certo. de como as Uhum. empresas vão lidar com isso, pelo lado pessoal também, como lidar com os fornecedores, com o teu fluxo de caixa, ao mesmo tempo com o teu pessoal, com os teus colaboradores. Compartilha um pouquinho com a gente. Vamos lá, Tiagão. Vamos fazer um apanhado dos dois setores, falar um pouquinho de cada setor, né? Tanto do setor de serviços como do setor de varejo. Serviços, no meu caso, é muito mais um B2B, né? Serviços que nós prestamos para empresas. E no meu varejo é realmente a outra ponta do negócio, então a gente consegue fazer um apanhado geral para passar algumas informações aí para a coletividade empresarial e para todo mundo que nos ouve. Inicialmente, eu gostaria sempre de frisar uma situação, né? Nós nunca vivemos isso. Então, nós estamos vivendo uma situação nova para todo mundo. Eu vou fazer 40 anos agora e eu nunca presenciei isso na minha vida empresarial e nem na minha vida pessoal. Então, nós estamos juntos aprendendo, né? Então, ninguém tem uma fórmula mágica de como que a gente vai passar por isso. O que a gente vai partilhar aqui são experiências que nós estamos tendo no nosso dia a dia, nessas últimas semanas que estão acontecendo. Vamos começar falando um pouquinho do setor de serviços. Serviço, por exemplo, eu tenho uma consultoria contábil, então eu presto serviços para as empresas. Aqui na consultoria, como é que nós estamos trabalhando? Todo mundo em home office, nós estamos todo mundo trabalhando de casa, utilizando as ferramentas que hoje a tecnologia e a inovação, nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente, permitem, né, e que o mundo nos oferece, então isso ajuda muito. Então, para quem presta serviços para outras empresas, o modus operandi, o dia a dia da empresa teve um impacto muito grande, mas nós estamos continuando a operar. Nós estamos conseguindo prestar os serviços que nós prestávamos para as empresas de forma digital, de forma online, tá certo? Agora, você tem um impacto, obviamente. As empresas que nós atendemos são empresas de diversos setores. Setores menos afetados e setores mais afetados. Então, essas empresas estão buscando comigo uma negociação e uma nova metodologia para que a gente consiga sobreviver juntos. Então, veja bem, no setor de serviços, hoje eu estou na ponta de cá, né? Os meus clientes estão sendo muito afetados, estão me procurando para saber como que nós podemos continuar a prestação de serviços nesse período. Obviamente que alguns não conseguem, já encerraram os contratos, estão baixando as portas temporariamente até tudo isso passar, porque não tem como eles funcionarem parcialmente. Então, isso faz com que as empresas acabem optando pelo fechamento temporário. Vamos torcer para que seja temporário, que isso retome ali na frente. Já no setor de varejo, eu estou na outra ponta, né? Eu é que tenho buscado com os meus fornecedores condições para que eu consiga continuar operando. Então, percebe que são realidades distintas, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com fórmulas mágicas e prontas. Porque não existe uma fórmula mágica hoje.
Então, o que eu diria para para a nossa coletividade empresarial? Você que tem uma empresa de serviço, como a minha, que você consegue continuar operando, tenta entender a realidade do seu cliente. Olha, analisa caso a caso, tá? Dificilmente a gente vai ter uma solução que agrade todo mundo, mas olha caso a caso e tenta entender a necessidade do seu cliente, a necessidade da prestação de serviço, remodela isso, leva em consideração alguns custos que você não está tendo, também leva em consideração as pessoas que têm que ser prioridade nesse momento, né? Eu acho que todo empresário nesse momento precisa ter como prioridade manter os empregos das pessoas, não é fácil, né? Então, tentar entender a necessidade do cliente e remodelar esse contrato nesse momento é muito importante e é vital. E você que tem uma empresa de varejo que está sendo muito mais afetado, busque negociações com os seus fornecedores. Tente novas condições. Aposte no digital. Aposte no delivery, quem tem essa condição. Nós estamos vendo uma situação que a gente nunca viu, Thiago. Empresas, por exemplo, de reparos de celular, vamos dizer assim. Essas empresas que funcionavam em shoppings ou em centro, que colocam películas, que consertam telas, esse serviço do dia a dia. Essas pessoas estão indo buscar o celular na casa das pessoas, fazendo o serviço e devolvendo. Então, é uma situação ideal? Não. Mas hoje nós não temos nada ideal. O que nós temos é um mundo real e nós temos que nos adaptar a ele. Então, mais ou menos nessa linha. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para essas novas possibilidades e o momento é de sobrevida. Sobrevida e prioridade às pessoas. A manutenção dos empregos tem que ser o nosso norte agora. Perfeito. E um ponto muito interessante que você comentou, Gustavo, eu queria ressaltar aqui, Vamos lá. Desse momento que a gente está vivendo, quão criativas as empresas têm que ser, né? Ou seja, essa questão da criatividade, como você disse, da empresa ir lá buscar, fazer o delivery ou buscar o equipamento lá na casa do cliente, da própria empresa ter essa maleabilidade, flexibilidade para poder conversar com o fornecedor e o fornecedor também entender o que você falou, dependendo de onde você está, que ponta que você está, se você é o fornecedor do serviço ou se você consome o serviço, eu acho que até as relações comerciais vão ficar mais estreitadas. Eu acho que o parceiro que conseguir entender o cenário do outro, vai haver mais perpetuidade dessa parceria. Eu vejo assim. Com certeza. Eu acho que isso é importante, Thiago. E só pegando um gancho aqui também. Nós tivemos uma fase inicial onde você fica meio em choque, né? Em determinado momento, falam para você, você vai ter que fechar as suas portas por um determinado período. E até um pouquinho antes disso, você já viu o fluxo de pessoas nas ruas diminuindo muito. Com isso, a atividade econômica cai e o empresariado ele tem um choque inicial, um baque. Passado esse primeiro momento, você percebe que as pessoas estão tentando se reinventar, até por um instinto de sobrevivência. Certo. Nesse aspecto, Thiago, eu queria passar a bola para você, porque você para quem não sabe, o Thiago é especialista em treinamento corporativo, em educação corporativa, e tem trânsito em muitas empresas, não só do Brasil, como da América Latina, Estados Unidos, e tem uma bagagem muito grande para compartilhar conosco. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Thiago, com relação às relações empresariais entre empresas e colaboradores, né? Nós estamos vendo uma realidade, por exemplo, de home office que não existia. Eu, particularmente, me corrija se eu estiver errado, aqui nós estamos num bate-papo aberto, eu percebo que o Brasil ainda tem um certo preconceito com relação ao home office, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Dá uma destrinchada nesse assunto, porque é a realidade de muita gente hoje. Gente que nunca trabalhou em home office está tendo que trabalhar. É criança que passa atrás, é o caminhão de lixo que passa, mas a gente tem que seguir a vida, não é? É isso aí. Fala um pouquinho disso aí para nós, Thiagão. Eu acho que é bem oportuno aí esse ponto, Gustavo. Eu, particularmente, trabalho em home office desde 2008. Olha só. Então nós estamos falando aí de 12 anos. Para mim não é novidade e para muitos também não é novidade, né? Sim. Obviamente que outro dia desses eu estava vendo alguma coisa na televisão que o pessoal falou, mas a maioria dos brasileiros não trabalha. Por quê? Porque você tem a padaria, você tem o varejo, você tem o pessoal ali que está na ponta. Sim. Ou seja, não tem como você tirar a mobilidade ali, a pessoa tem que estar fisicamente. Mas a gente tem uma boa parcela também de cargos e de funções administrativas, executivas. E a gente está vendo que, eu tenho conversado com alguns empresários, com algumas pessoas aí do setor, que têm falado o seguinte, achamos uma solução aqui para fazer redução de custo. Tá?
Eu até escrevi um artigo no LinkedIn outro dia desses a respeito justamente do home office, ou vai ou racha, né? Legal, legal. E é algo que vai ficar de fato. Por quê? Porque quando o empresário faz a conta na ponta do papel, ele vê que ele reduz custo de aluguel. Será que ele precisa daquela área? Né? Será que ele pode reduzir aquilo? Se ele reduzir aquilo, ele está reduzindo custo de aluguel, ele está reduzindo custo de energia, ele está reduzindo o seguro, porque ele paga o seguro em relação à área contratada, à área alugada. Perfeito, perfeito. Ele reduz, por exemplo, insumos, aquele cafezinho que parece besteira, mas o cafezinho, a água, o material de limpeza. Ou seja, existe no ecossistema todo de trabalhar fisicamente na empresa, você tem um custo muito alto. E aí, na hora que você reduz isso, fizeram uma pesquisa aí que você pode reduzir de 40% a 60% do teu custo fixo. Olha que percentual interessante, Thiago. Eu não tinha a menor ideia desse percentual. 40% a 60%. Por quê? Porque você vai reduzir o teu custo de aluguel, você reduz o teu seguro, você reduz os teus insumos, você reduz a energia elétrica, você reduz a água. Então, na hora que você para ver todo aquele cenário, você fala assim, opa, eu estou enxugando a máquina. E, ao mesmo tempo, você está deixando o colaborador trabalhar também com que eu falo de autorresponsabilidade. E eu estava falando, ou seja, então vamos analisar em dois prismas. Um prisma do ponto de vista do empresário, a redução do custo, ou seja, ele ganha nessa redução do custo. Mas Perfeito. do outro lado, eu vejo que o colaborador, né, as pessoas vão ter que mudar o seu comportamento. Nós, tradicionalmente, culturalmente, Gustavo, eu falo que a gente foi tutelado, sempre a gente foi tutelado pela empresa. Ou seja, se você não tiver a tutela dela, aquele paternalismo de bater ponto, de colocar o dedinho lá no leitorzinho lá do ponto eletrônico, hora de entrar, hora de sair. Agora não, agora você passa a responsabilidade para a pessoa e fala assim, eu preciso do trabalho feito até às tantas horas. Você tem que executar, então você vai mudar o comportamento do ponto de vista de autorresponsabilidade, de comprometimento, de entrega, de sensação de pertencimento, ou seja, a pessoa tem que entender que aquele job é dela e ela pode afetar uma equipe toda, ou seja, você tira um pouquinho daquela coisa do paternalismo da empresa, dela ter que ficar olhando como se fosse um pai para o filho ali e dizendo, olha, agora é contigo, agora você faça. Então eu estou vendo uma mudança brutal, Gustavo, nas relações trabalhistas e principalmente no comportamento do colaborador. As pessoas vão ter que desenvolver a autorresponsabilidade, porque se ela não resolver, se ela não desenvolver, o mercado por si só, eu falo que é darwinismo, né? Vai acontecer uma seleção natural. Uma seleção natural. E se a pessoa não se adaptar, vai vir uma geração que vai entender o recado e que vai fazer o trabalho, e vai fazer o trabalho bem feito. Legal, Tiagão. E você falou uma coisa interessante, né? Eu estava ouvindo você falar aqui. Então a gente passa pela construção, primeiro pela desconstrução de uma cultura paternalista, concordo com você, que vem desde a nossa colonização, né? Exato. Se a gente puxar 1808, a gente vai ver que algumas mazelas a gente carrega até hoje nas relações empresariais e vem disso daí. E passa por uma construção de habilidades necessárias para esse novo modelo, para esse novo formato. E você estava falando aqui, eu falei, deixa eu perguntar uma situação para ele, porque como você é especialista em educação corporativa, como que o profissional, eu queria que você falasse um pouquinho, como que o profissional pode se preparar para isso? Porque as habilidades necessárias, nós sabemos, você pontuou algumas, né? Fazer parte da corporação, foco no deliverable, nos entregáveis, o que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar meu tempo, mas para quem nunca teve essa vivência, esse é um monstrinho que precisa ser combatido, né? É uma situação que precisa ficar um pouco mais clara para as pessoas de como elas devem atuar e onde buscar ajuda, Perfeito. O que eu devo desenvolver de skill. Fala um pouquinho sobre isso. Legal. Como que o profissional deve se preparar para essa nova era. É uma nova era, né? Não vai voltar a ser como era antes, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, é uma nova era. Como que o profissional hoje deve se preparar para essa nova era, Thiago? Esse é um ponto também muito interessante que você tocou, Gustavo, porque não adianta a gente falar, mude seu comportamento, só que aí a grande pergunta é, tá, como? Como, né? Como? Então me dá um insumo para fazer isso. O grande ponto que eu vejo aqui, Gustavo, é o seguinte, a gente tem que entender novas metodologias. Talvez seja uma conversa para um outro podcast, para um outro bate-papo, Vamos lá. Para outra padoca, mas metodologias ágeis. Tá? Existem ferramentas de metodologias ágeis. Por exemplo, o Scrum,
é uma metodologia ágil, né? E aí você desenvolve os squads, os times, os grupos, e você desenvolve aquele trabalho em sprints. Cada sprint que você avança, você mata o que a gente chama de WIPs, né? Work in Progress, os trabalhos que estão rodando ali. E ali existem daily meetings, existem reuniões diárias que você vai fazer. O acompanhamento disso tudo. Então é possível fazer uma adaptação, por exemplo, de uma metodologia Scrum, onde você consegue ter um acompanhamento dos trabalhos, você consegue fazer isso de forma digital, de forma online. E muitos estão conseguindo. Então o que eu acho que vai ter, acho que o grande ponto aqui vai ser disciplina. Um grande ponto vai ser disciplina. Eu acho que as pessoas vão ter que se disciplinar a fazer reuniões, as reuniões serem eficazes, não ter muita delonga, ou seja, marquei 15 minutos de reunião, são 15 minutos de reunião e ponto final. Tenho que entregar isso até as tantas horas? Tenho que entregar isso ou seja, junto com a disciplina vai ter que ser implementado algum tipo de metodologia. E eu digo, essa metodologia pode ser uma metodologia já predeterminada no mercado, como uma Scrum, uma Kanban, uma FDD, sei lá, qualquer coisa. Ou a própria empresa pode desenvolver a sua metodologia. Ou seja, você não precisa ficar preso dentro de uma caixa. O que eu quero dizer é o seguinte, inevitavelmente vão ter que se criar meios e métodos para que esse trabalho remoto seja bem dirigido. Perfeito. E do ponto de vista de educação corporativa, o que você sugere para as pessoas, para o profissional que hoje precisa se adaptar um pouco mais? Você acha que ele tem que partir um pouco mais para o gerenciamento de tempo, algum treinamento, alguma situação que traga essa vivência para ele? Ou ele deveria partir um pouco mais para o lado das ferramentas ágeis que você comentou? Qual seria o ponto de partida aí que você deixaria de sugestão para quem hoje nunca teve esse tipo de situação, sempre trabalhou no modelo convencional e agora precisa pivotar a sua atividade? Eu colocaria primeiro essa questão da metodologia, entender alguma metodologia, ou seja, estudar alguma metodologia, tá? Para poder aplicar dentro da empresa. Outro dia desde eu até fiz não vou abrir empresa, obviamente, por confidencialidade, mas a gente fez uma mescla de 3 metodologias. Uma metodologia de tempo, que é a Gucci, uma metodologia de fluxo de processos, que é o Kanban, e também o Scrum. E a gente criou uma metodologia para a empresa, utilizando as 3. A gente pegou, é como se fosse, jogou tudo no liquidificador e saiu um suco. E customizou de acordo com a necessidade da empresa. Então, acho que um ponto é esse, Gustavo. Eu acho que entender a metodologia, fazer um curso, se aprimorar, se aperfeiçoar nisso, e outra questão de gestão de tempo. E por quê? Muito brevemente. Porque, infelizmente, nós, latinos, e eu falo latino-americano em geral, tá? Certo. A gente tem uma questão, não digo todos, mas o latino ele gosta de postergar. Nós somos uma cultura de postergar, a gente posterga. Isso, concordo com você. Se puder fazer depois, faz. E aí vai jogando, vai empurrando com a barriga. Deixa para o último dia do prazo, né? Sempre. Isso afeta muito, ou seja, isso quebra a questão da disciplina. Né? E isso choca com aquela questão do home office. Ou seja, se você for puxar, o novo momento que nós estamos vivendo, ela vai exigir disciplina. Logo, eu vou ter que ser mais coerente com essa questão do tempo. E para poder, assim, implementar as metodologias. Você percebe que é uma cadeia. Então, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Então, eu diria isso. Metodologias e gestão de tempo. Perfeito, Tiagão. Acho que está muito legal esse bate-papo. A gente está conseguindo avançar em algumas ideias aqui muito importantes, né? A gente falando tudo isso, eu começo a ter uma nova visão aqui, né, e pensar um pouquinho na seguinte situação, né? Tudo isso, a gente não vai voltar ao que era antes, né? A gente não vai conseguir fazer com que as empresas voltem ao que era antes. Hoje, você pensando nas pessoas que estão paradas, né, nas empresas que estão fechando, isso é muito triste de a gente pensar e colocar na mesa. São vidas que estão sendo afetadas e tudo mais. Mas, por outro lado, existe uma nova ordem econômica mundial que está sendo construída, né? Eu queria falar um pouquinho sobre um futuro incerto, né? Como é que a gente vê, por exemplo, a questão do futuro? Porque para pensar hoje, né? Nós temos hoje uma situação que, mesmo que o governo chegue nesse exato momento e fale assim, pessoal, tá tudo bem, tá tudo liberado, podem voltar para a rua. Você acha que as pessoas vão voltar para a rua imediatamente? Tem um medo. Obviamente que não. Tem um fator de medo aí. Pois eu estava conversando com o meu sócio esses dias e ele me fez a seguinte pergunta, eu achei extremamente interessante. Você já parou para pensar quando que você vai ter coragem de entrar no cinema novamente? Exato. Então, como que essas empresas vão sobreviver, né?
como é que nós vamos, esse futuro incerto, como é que nós podemos lidar com ele, né? Eu tenho sempre para mim aqui nesse momento, quando eu tenho conversado com muitas empresas, e eu tenho dito para as pessoas o seguinte mantra, vamos dizer assim: viva dia após dia nesse momento. Não tenta projetar muito o futuro, porque senão você acaba ficando maluco. Nós estamos numa situação hoje de sobrevivência, né? O faturamento das empresas não está pagando todos os custos, né? Então, como é que eu vou pensar no futuro se eu não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas agora? Então, esse é o primeiro ponto, e é natural que as pessoas pensem dessa maneira, né? Nós temos realmente um bloqueio no nosso cérebro que deixa que a gente olhe para a situação emergencial e não olhe um pouco mais para frente. Mas eu acho necessário o debate. Eu acho importante a coletividade empresarial pensar um pouquinho adiante. Por quê? Nós temos que nos preparar para o que está vindo. Né? Então, eu acho assim, é importante, esse momento, a gente acaba tendo também um pouco mais de tempo disponível. Sim. Né? As empresas estão com um volume de negócios menor, então faz com que a gente tenha um pouco mais de tempo. Então, o que eu tenho dito para as pessoas tenta estudar o modelo de negócio que você tem e ver como que ele vai se comportar ali na frente. Vou trazer um exemplo prático aqui para o pessoal que está nos ouvindo com relação à atividade contábil, né, que nós desenvolvemos hoje. Hoje já existe uma tendência muito grande pela contabilidade digital, né, onde você não tem um fluxo de documentação física, você já não tem muito mais uma necessidade. A partir desse momento, isso passa a ser a nova realidade. Não tenho como voltar atrás. Então, se a minha empresa não estiver olhando para isso, eu vou ficar para trás. Né? O varejo, por exemplo, vamos imaginar um restaurante. Esse restaurante já existia a questão do delivery. Mas será que hoje as pessoas estão dispostas, ou vão estar dispostas, no médio prazo, a lotar um salão de restaurante como faziam antes? Exato. Talvez isso traga uma nova realidade. Essa realidade do delivery, do takeaway, é uma tendência que chegou para ficar. Exato. O que você acha disso, Tiagão? Esse futuro tão incerto, como que a gente pensa nele sem pirar? Porque é importante que a gente tenha uma mescla, né? Porque se a gente pensar muito, a gente pira, mas nós temos que pensar um pouquinho no futuro. Como é que a gente organiza essas ideias? Eu concordo com você, Gustavo. Eu acho que nesse momento, apesar de ser triste e caótico, ele é um momento que vai trazer muita criatividade. Eu vejo os negócios trazendo inovações aí que a gente nunca imaginaria. Eu até vou falar um pouquinho pelo setor, você falou aí de restaurantes, do setor de serviço e tal. Vou falar um pouquinho do setor de ensino. O que eu imagino, holografia, por exemplo. Reuniões com holografia. Sabe aquela projeção 3D? Pois é. Por que não? Ou seja, eu posso estar numa mesa numa projeção holográfica aqui de uma pessoa do lado. Pois é. Né? Apesar Concordo. de fisicamente ali, mas você tenta emular naquele cenário o que seria mais próximo de uma reunião física, né? Ou seja, projetar uma pessoa aqui do meu lado em holografia. Pode ser também. Então, eu acho assim, vai ter uma gama de soluções muito grande. E o que eu vejo, Gustavo, também é o seguinte. Eu acho que as empresas elas vão ser muito criativas na parte de apps. Eu vejo soluções de app muito forte, né? Principalmente para smartphones. Eu acho que ela vai ter que agregar de alguma maneira. De alguma forma, você vai ter que trazer tecnologia. Vai. Esses aplicativos eles acabam sendo uma realidade. Já eram, agora ainda mais, né? Exatamente. Mais. Então, por exemplo, eu vejo a empresa de contabilidade. Tô dando aqui uma suposição aqui. Certo, lá claro. Para frente, futurista, né? Eu imagino, por exemplo, o cliente interagindo com a empresa de contabilidade. Pelo app. Fazendo a emissão da nota fiscal dele aqui. Direto. Hoje nós já temos algumas soluções parecidas com essa, mas o que acontece, né? Existe uma aceleração da necessidade. Com isso, você tem que ter uma busca mais rápida por essas ferramentas, né? Exato. Agora, Thiago, uma coisa que eu queria falar para você, que é uma coisa que eu tinha um medo no começo e tenho visto um movimento contrário. As empresas, elas são feitas de pessoas, né? Quando você distancia as pessoas, você tem uma tendência a esfriar a relação pessoal. Sim. Um assunto bem polêmico e bem difícil da gente abordar, né? Porque algumas vezes as relações muito pessoais, elas atrapalham os negócios
Só que outras, ela tem, em determinado nível, elas são extremamente necessárias para fazer com que a coisa gire, né? É preciso que eu tenha empatia por quem criou um projeto, para que eu abrace esse projeto de forma satisfatória e o projeto como um todo tenha êxito. Esse distanciamento, às vezes, traz essa falta de empatia e essa humanidade, né? O que eu tenho percebido agora, nesse momento, é que a comunidade empresarial tem se ajudado bastante. É uma tendência que entrou para ficar, tomara que seja para ficar, né? Eu participo de algumas associações comerciais, de alguns conselhos de classe, e eu tenho percebido que o que era antes o meu concorrente, ele acaba virando o meu parceiro. Sim. Na busca de soluções. Eu tenho constantemente ligado para outras consultorias contábeis, para outras empresas de varejo, tenho batido papo com essas pessoas e a gente tem dividido ferramentas, dividido experiências nesse sentido. Poxa, como é que você está fazendo? Qual que é a sua prioridade no momento? Como é que você está fazendo com folha de pagamento? Você já usou alguma ferramenta que o governo criou ou não? A busca pelo capital de giro, você tem tido facilidade no banco A, no banco B. Então isso é uma coisa boa. Porque para mim, olha como a gente desconstrói, só para completar, a gente desconstrói na nossa cabeça rápido uma coisa que estava construída, né? Para mim, esse distanciamento ia trazer um vale maior, mas construiu ponte. Olha que loucura, cara. E hoje eu já percebo que a ponte que está sendo construída, ela é muito maior do que o vale que foi criado pelo distanciamento. Exatamente. Eu acho assim, que o momento de crise é um momento que acaba unindo. Porque as pessoas estão no mesmo balaio, né? Eu falo que está todo mundo no mesmo cesto, né? E aí eu acho que novas parcerias vão ser criadas, Gustavo. Eu imagino que as empresas vão começar a se falar mais e vai falar, poxa, eu acho que eu consigo usar o serviço do A, do B, do C, deixa eu integrar aqui. Eu acho que vai ter maior sinergia porque a crise levou a isso. Né? Se você não pegar na mão junto, você vai morrer sozinho. Então vamos tentar nos juntar aqui para ver se a gente consegue potencializar. Por outro lado, eu vou falar um pouquinho das empresas, tá? Com esse negócio do home office, as pessoas tendem a ficar mais longe, né? Tendem. E aí a grande pergunta é, como que a gente faz com que os nossos colaboradores possam se unir? Eu acho que as empresas vão ter que fazer periodicamente reuniões físicas, meetings físicos. Por exemplo, eu trabalho em home office e talvez uma vez por mês vai ter que ter um, que a gente chama de get together, né? Junta todo mundo e vai, sei lá, fazer uma comemoração e vai... Para quê? Para que possa ter essa troca. Né? Porque vai haver colaboradores que, por exemplo, poxa, eu nunca vi o cidadão ali. Né? E a gente vai ter que se encontrar em algum momento. A gente vai ter que se... E aí vai ter que também, pelo lado das empresas, elas vão ter que promover essa união aí dos colaboradores. Perfeito. Você sabe que as empresas mais voltadas para a inovação, né? Google, Mercado Livre, essas startups que surgiram de alguns anos para cá e transformaram realmente o mercado, elas têm uma preocupação muito grande com isso, né? Com a interação pessoal das pessoas fora do papo de trabalho, né? Vamos conversar sobre outras coisas. Eu tive a oportunidade de ir com o Márcio, que é o nosso parceiro aqui na Padoca também, que hoje não pôde gravar conosco, na Melicidade, né? Que é a sede do Mercado Livre em São Paulo. E eles promovem visitas lá, e é muito interessante o conceito que eles têm lá. Eles têm vários espaços de socialização, né, entre os funcionários em momentos, ou no meio do expediente, após o expediente, em algumas situações, reuniões onde são feitas ao ar livre, ali como se fosse uma pracinha, para que você tenha realmente, crie essa relação pessoal. Exatamente. Tão importante para a condução dos negócios, né? A gente não pode perder esse lado humano nunca, senão o negócio descamba, né? Muito bom, Gustavão. Eu acho que a gente está chegando aqui nos nossos 30 minutos aí, na nossa meia hora de papo. Pô, passou tão rápido, Tiagão. Passou tão rápido, foi muito bom. Eu agradeço você, Gustavo, por esse intercâmbio de informações. É muito importante escutar do empresário, ou seja, não é teórico, né? Não é simplesmente algo que você escreveu lá, mas não, sem dúvida. É isso aí. Uma última dica, Thiago, que eu queria deixar, porque tem muita gente me perguntado. O que você tem usado das ferramentas que já saíram do governo? Postergação de impostos, créditos. O que você está fazendo com isso? Tá? Eu ia pedir para... A minha dica para o empresário hoje é: espere um pouco.
essas situações ainda estão se desenhando. O governo ainda precisa regulamentar algumas questões. Você tem algumas questões que já são líquidas e certas e outras ainda estão se desenhando. Tá? Tente não tomar nenhuma atitude precipitada nesse momento. Converse sempre com o seu contador, que está antenado um pouco mais com a questão de legislação. E eu acho que a gente pode fazer uma padoca semana que vem. Legal. Porque essa semana nós já tivemos hoje, por exemplo, o aplicativo do benefício dos R$600 para os informais já está no ar. Certo. Então precisa ser testado, entrar um pouquinho. Nós temos a prorrogação do Simples Nacional, e também saíram algumas regulamentações, e nós vamos ter outras regulamentações no decorrer dessa semana. Ótimo. Eu acho que a semana que vem a gente pode fazer uma padoca fazendo um apanhado dessas soluções mais práticas do que o governo está oferecendo para que o empresário sobreviva. Excelente, vai ser esse tema então. Show de bola. Pessoal, queria agradecer a todos aí, um abraço e até a próxima Padoca Digital. Valeu, obrigado, tchau, tchau.